Beleza, galera? Hoje é dia 24 de abril de 2020, o presidente Jair Bolsonaro terminou agora a coletiva de imprensa, daqui a pouco eu vou falar um pouco a respeito disso. Mas só deixar um alerta interessante aqui. Hoje de manhã eu gravei um vídeo onde eu falava que a imprensa estava tentando colocar o ex-ministro Sérgio Moro contra o Jair Bolsonaro. E eu falei no meu vídeo que eu duvidava muito que ele pediria exoneração. Por que é importante isso? Vocês vão entender já já. Eu recebi algumas mensagens do pessoal falando, tira esse vídeo do ar, porque eu tinha acabado de postar o vídeo. Depois que eu postei o vídeo, o Sérgio Moro foi lá, fez a coletiva de imprensa e na coletiva ele falou que estava saindo fora. Mas eu resolvi deixar. Resolvi deixar porque a gente erra e tá aí. Botei até um texto na comunidade aqui do YouTube falando a respeito disso. Mas foi bom eu ter deixado isso, porque eu falei, eu vou esperar o Jair Bolsonaro se pronunciar, hoje às 17 horas, para ter uma noção a respeito de tudo que isso está acontecendo e poder vir dar uma opinião aqui. E o presidente Jair Bolsonaro ele começou a coletiva dizendo uma coisa importante que eu queria que vocês prestassem atenção. Ele falou que uma coisa é você admirar a pessoa e conhecer ela através das coisas que ela fez. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro. Você conhecer tudo que ele fez a respeito dos processos dele, como ele conduziu tudo, as condenações e tudo mais. Outra coisa é você trabalhar junto com a pessoa. Então eu não me arrependi de não ter tirado o vídeo que eu postei hoje de manhã, porque a análise que eu fiz dele de manhã foi com base no que eu achava que conhecia do ex-ministro Sérgio Moro. Eu achava que ele jamais faria o que fez. Por quê? Por ser uma pessoa equilibrada, aparentemente, uma pessoa gente fina e tudo mais, eu imaginei o seguinte, que se ele tivesse algum conflito com o presidente Jair Bolsonaro, ele pediria a exoneração, se fosse o caso, sairia ou faria uma coletiva de imprensa junto com o presidente Jair Bolsonaro e falava, a gente tem alguns desacordos, alguns desentendimentos, alguma coisa, se tornou, insustentável a situação e eu estou pedindo a minha exoneração. Isso era uma coisa. Mas da forma como ele fez, aí você já começa a pensar, será que ele realmente é o que a gente achava que ele era? E aí o presidente Bolsonaro falou isso. Falou, a gente só conhece uma pessoa quando ela trabalha junto do nosso lado. Aí a coisa fica diferente. E ele começou a falar algumas coisas que também chamaram a nossa atenção. Por exemplo, ele, o ex-ministro Sérgio Moro, ter nomeado para primeiro escalão lá do Ministério da Justiça todo mundo de Curitiba. E aí o presidente Bolsonaro falou, será que no Brasil inteiro, o tamanho que é o do Brasil, não tem pessoas competentes também para entrar nessa equipe? Mas ele falou que tudo bem, deixou. E ficou como ficou. E é interessante a gente observar também que o presidente Bolsonaro falou uma coisa muito importante. Ele falou que ele prometeu autonomia para todos os ministros, porém ele não prometeu soberania para os ministros. Vocês têm que perceber uma coisa. Numa pirâmide, uma hierárquica, vamos dizer assim, o presidente é o topo dessa pirâmide. Quem estiver abaixo dele, óbvio, é subordinado a ele. O ministro não é equiparado ao presidente da República. Então o presidente falou, vocês têm autonomia, mas eu tenho poder de veto. Então, nomeou lá alguém, vai passar na minha mão, eu posso vetar ou não. Então a gente já percebeu algumas nomeações que ministros vieram fazendo que eram, no mínimo, suspeitas. Então, ele deixou bem claro isso aí. E o que aconteceu? Começou a ter conflitos entre eles. A impressão que eu tenho, vendo aqui de longe, é que o Sérgio Moro ele sempre foi juiz. E o juiz ele tem uma autonomia diferente de outras pessoas que trabalham com uma hierarquia um pouco maior. O juiz praticamente ele tem vitaliciedade, ele tem essa autonomia, ele responde ao CNJ se ele dá uma escorregada muito grande, mas em outros casos ele não tem que dar satisfação a ninguém. Agora, quando ele passa a ser subordinado do presidente da República, ele tem alguém que ele precisa dar explicações, ele está subordinado ao presidente da República. E isso é bom. Eu já falei, quando eu falei a respeito aqui do ministro Mandetta, que o presidente ele está acima e o presidente ele tem que ter o olhar macro. Ele não pode ver só aquela específica pasta. Ele tem que administrar tudo. E quando o Sérgio Moro acusa ele de estar interferindo na Polícia Federal,
Ora as bolas, se ele pode nomear o ministro da Justiça e é prerrogativa do presidente da República também nomear o diretor-geral da Polícia Federal, que tipo de influência ele se referiu? E agora parece que o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal para que seja instaurado um inquérito para verificar ou para investigar essas denúncias que o Sérgio Moro fez hoje de manhã. Ele fez denúncias sem ter comprovação. Por quê? Se tiver alguma comprovação que realmente o presidente Jair Bolsonaro interferiu em investigações, é uma coisa. Agora, ele querer trocar o diretor da Polícia Federal, tendo em vista que o próprio diretor da Polícia Federal já saiu vídeo falando que estava cansado e queria deixar o cargo, é outra coisa. Então não pode confundir uma coisa com a outra. Provavelmente vai instaurar esse inquérito e se o Sérgio Moro acusou, ele vai ter que provar. Então vamos deixar isso para os próximos capítulos. Mas a questão que a gente tem que ver agora é: todos estão contra o Bolsonaro. Não tinha momento melhor do Sérgio Moro fazer isso se ele tivesse essa intenção de desestabilizar ainda mais o governo Bolsonaro. E é muito estranho acontecer isso neste momento, na semana em que o Roberto Jefferson mostrou o plano que tem por objetivo tirar o presidente da República da cadeira presidencial, a saída do Mandetta, a crise do coronavírus. Tudo isso está envolvido nessa situação. E aí, agora acontece mais essa, que foi com certeza um baque, vai dar uma desestabilizada no governo e agora vamos ver o que vai acontecer. Mas para encerrar o vídeo, um detalhe importante que eu fico pensando aqui. Você já parou para pensar aí, até o Jair Bolsonaro falou, essa questão do Adélio Bispo? Faz 2 anos que o Adélio Bispo foi lá, fez um atentado contra o presidente da República, está preso, tem os celulares apreendidos, tem advogados que foram contratados por alguém que até agora ninguém sabe para defendê-lo. E em 2 anos você não conseguiria descobrir quem que foram os mandantes desse assassinato? É difícil de engolir isso aí. Então é bem difícil de engolir. Então vamos ver o que os próximos capítulos nos reservam, mas lembrando que quando eu fui apertar lá a teclinha de votação, eu votei no presidente Jair Bolsonaro, não foi no Sérgio Moro. Ainda presto o meu apoio ao presidente Jair Bolsonaro com a fé que ele sabe controlar e administrar o Brasil da melhor maneira possível. Um forte abraço a todos e até a próxima.